Olá, queridos! Como vocês estão? Estamos trazendo essa novidade hoje, um bate-papo veterinário. E para estrear esse quadro, eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Silvana De Martini. Ela é nefrologista, clínica geral de cães e gatos. Já tem um tempo aí de caminhada nessa vida veterinária, muito mais que eu, muito mais experiente, né, doutora? Nos conhecemos, trabalhamos juntas e hoje aí somos parceiros no atendimento dos nossos pets, nossos queridos pacientes, sempre visando a melhor qualidade de vida possível para os nossos pacientes. Bem-vinda, doutora. Olá, doutora. Obrigada por aceitar meu convite, por estar aqui. Estou muito feliz. Eu também, eu que agradeço o convite. Matar a saudade um pouco, porque nessa vida de atende para um lado, atende para o outro, a gente não consegue se ver, só se fala, né, pelo WhatsApp, ou se encontra, às vezes num cursinho, numa palestra, alguma coisa, né? Que bom que você está aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Quero começar que tu explique aí pra galera nefrologia veterinária. O que é isso? Porque assim, o povo já me acompanha aqui, eu já dei uma explicada em geriatria, gerontologia e o que isso tem a ver no rolê com nefrologia veterinária. Conta um pouquinho pro pessoal o que é isso. Então, a nefrologia ela é a área que trabalha e que cuida da parte urinária, tanto do rins, parte de bexiga. Em machos tem a questão de próstata, né? Todo o sistema urinário está envolvido. E como hoje em dia a gente tem muitos cãezinhos mais velhinhos, né, do que havia uma vez, a gente acaba desenvolvendo, eles acabam desenvolvendo então uma alteração, comorbidades, né, da parte urinária com mais frequência do que era visto anteriormente, até porque antes a gente não tinha também as especialidades, né? Então acaba que não era muito focado nessa parte, a gente tinha meio que uma receita de bolo de como era tratado os pacientes com problemas urinários, parte renal, enfim. Então, se a gente for mais a fundo mesmo, até bem pouco tempo a gente nem tinha pacientes tão velhinhos, né? Exatamente. Não tinha tratamento para quase nada. O cachorrinho ficava lá no pátio, cuidava do pátio. Às vezes tinha uma doença, o tutor nem via, nem ficava sabendo, né? Nem percebia. E aí tinha muito aquele, morreu do nada. Exato. Sem ter um porquê. Exato. Né? E normalmente não veio assim, né? Mesmo na velhice, né? Na geriatria, eles desenvolvem doenças que, se não for tratado, e às vezes são coisas básicas que a gente consegue melhorar a qualidade de vida do paciente, prolongar, e a gente não percebe se não tá de olho, não tá cuidando. E hoje já não, hoje o pet tá dentro de casa, dorme na cama. Exato. Faz parte da família, né? Faz parte da família. Se der qualquer... Não comeu hoje, já vi que tem alguma coisa estranha, né? Exato. Ainda tem, né, gente? Ainda tem aquele cachorrinho que fica lá no pátio jogadinho, mas já é uma realidade que tá mudando, ainda bem, né? Hoje o pessoal já tá procurando cuidar mais. É uma minoria, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar, doutora, como é que tá indo os atendimentos? Tá bombando? Aonde a senhora tá atendendo por aqui? Então, eu faço atendimentos que a gente fala que é volante, né? Eu faço alguns atendimentos, alguns a domicílio, alguns eu estou iniciando agora essa parte. Confesso que a parte de atender em clínica é mais fácil para nós, né? Porque tem toda a questão do que a gente precisa ali. A infraestrutura. Exatamente, mas estou fazendo alguns atendimentos a domicílio e atendo em clínicas. Então, eu consigo fazer essa parceria com uma clínica. Geralmente, quando o tutor me procura ou até a clínica me procura, a gente conversa, marca um horário em que fique bom para todo mundo e vou na clínica. Faço a parte de ilha ali, aqui de Florianópolis, então atendo no norte da ilha, no sul da ilha, no centro. Atendo em Palhoça, São José, Biguaçu. Vou indo. Por todo lado. É quase uma Uber dos velhos, né? Mas não se preocupa, gente, que a gente não cobra por quilômetro rodado, não, né? Consulta ali, se precisar procedimentos, enfim. Mas dentro aí do mapeamento de atendimento, é só chamar que a gente tá indo, né? Com certeza. Então, vamos quase comprar uma van, botar um adesivo ali, isso aí atendendo essa galera, né? Eu agora que migrei, assim, pro atendimento domiciliar também, né? Eu já tô fazendo aí alguns meses, eu vejo que é um mercado, assim, necessário, sabe? Até agora há pouco tempo uma cliente me perguntou, doutora, tá fazendo isso enquanto não bota tua clínica? Eu falei, olha, nem é a minha ideia, a gente nunca
nunca diz nunca, né? Minha mãe me ensinou, nunca diga nunca. Mas eu vejo uma necessidade real do paciente. Tanto a doutora Silvana também tem especialização em felinos, né? Apesar de ela ter focado mais na nefrologia, mas gosta muito de gatinhos. Muito, né? demais. Quantos gatinhos a senhora tem, doutora? Tenho 3. 3 gatinhos. 3 crianças. 3 fêmeas? 2 fêmeas e um macho. 2 fêmeas e um macho. Qual é o nomezinho deles? O João, a Pandora e a Frozen. Olha só, João, a Pandora e a Frozen. Depois vamos botar uma fotinho deles aqui. Eu vejo tanto pelos gatos, né, que a gente conversa muito aí sobre o estresse do gato, né, nós duas aí já trabalhamos nos hospitais, clínicas, a gente sabe que, claro, a gente sempre tenta fazer o melhor, a gente sabe que os nossos colegas também tentam fazer o melhor para diminuir o estresse ali na clínica, porém, o gato só de botar dentro do carro já é um estresse. Já tá estressando. E tem gatos, inclusive, que desenvolvem problemas urinários por estresse. Então, tem casos e casos. Tem casos que, por mais que tenham um estresse envolvido, não é aquele estresse a ponto de desenvolver uma comorbidade, por exemplo, né? Sim. Alguma alteração. Mas tem pacientes que o estresse é demais, aquele dia não come, e daí tem a possibilidade de se atender em casa. Sim, né? diminuir esse problema. Exato. Né? Porque o cão, ele passeia, né? A maioria aí passeia, dá uma voltinha. Então, o sair de casa às vezes até não é tanto um problema. Claro que tem alguns casos específicos. Mas o gato, ele hoje também tá mudando um pouco. Já tem um pessoal aí que tá acostumando o gato desde filhotinho a passear e tal. Mas a realidade é que ainda eles estão dentro de casa. E eles só têm contato muitas vezes com o dono. Exato. Aí, imagina, sai de casa, o trânsito, aí chega na clínica, tem cheiro de outros bichos, né? Porque eles são muito bons com o cheiro. Às vezes eles chegam, né? Barulho, outros cães, outros gatos, pessoas. Então, tudo aquilo ali, ainda por cima chega o veterinário. E fica ali palpando, mexendo, apertando. Que a gente tem que fazer, né? A gente o que vai fazer? Tem que mexer, não tem que fazer. E aí é um quadro, né? E assim, em casa, pelo menos, só tem veterinário que tem que estar lá e tem que fazer, né? Mas aí também a gente vai com calma e vai no tempo deles, né? Aos pouquinhos a gente vai conquistando. Ganhando confiança. Tem uns que tem que levar mais de um encontro. Exato. Né? Mas a gente consegue. Tu comentou aí sobre a questão do estresse, da questão urinária junto com o estresse. Eu acho que isso é um ponto bem legal da gente trazer, né? Que eu diria que tá nos top 1 aí de atendimento felino, exato, né? Mais então, frequente. Conta um pouquinho pra galera sobre isso. O que tem a ver o estresse com o urinário? Alguns gatos acabam desenvolvendo algumas alterações, afecções do trato urinário, como inflamações de bexiga, aquele gatinho que para de urinar ou começa a urinar fora da caixinha de areia, né? E não está relacionado a uma doença, não é uma infecção bacteriana, não tem bactéria, não tem nenhum micro-organismo por trás disso. É uma alteração, digamos, que é neurológico, né? E não são todos que desenvolvem. A gente chama de síndrome de Pandora, né? E acaba causando bastante estresse para o paciente e para o tutor também, porque é aquele xixi fora da caixinha, é aquele gato que fica indo na caixinha muitas e muitas vezes e acaba não saindo quase urina, né? Não chega a ser um caso de obstrução, ele não fica ali com o canal trancado, digamos assim. É só aquela irritação da parede da bexiga mesmo que acaba inflamando. E às vezes não tem uma causa além do estresse, né? Então a gente consegue, claro, como a gente está falando em questão de tirar de casa para um atendimento, às vezes é inevitável, né? Mas até o fator de, agora final de ano, eu tive bastante casos assim, porque tá recebendo visita em casa, então tudo é um estresse. Mudança, reformas, tudo pode ser um fator de estresse para gato a ponto de desenvolver um problema urinário. Então, aquela questão, às vezes, que o tutor pergunta pra gente, o meu gato tá urinando nas minhas cobertas, no meu travesseiro, num lugar que ele não fazia, não é normal, né? Normalmente tem alguma coisa diferente acontecendo. Exatamente, e pensando nesse quesito que a gente tá falando da síndrome de Pandora, por estresse e tudo mais, às vezes até tem sangue na urina, né? Porque o processo inflamatório na bexiga pode ser tão agressivo que começa a ter esse sangramento ali.
porque a parede da bexiga fica muito sensível, né? Então, o fator de estresse é algo extremamente importante e relevante para gatos. Porque eu sempre um digo, pontapé, né, pra exato. Eu sempre digo que gato gosta de rotina, gosta de comida no mesmo horário, potinho no mesmo lugar, água, enfim, tudo, né? Tudo que muda ali, às vezes, já é um fator para desencadear um problema maior, né? Isso. Então, enumera aí pra galera 3 principais sintomas, sinais que a gente percebe que o gatinho tá estressado, tá com algum problema aí no trato urinário devido a algum estresse. O que assim, os top 3 que tu recebe no consultório com esse problema? A questão de urinar fora do lugar, acho que é o principal, que é um jeito deles mostrarem que alguma coisa não tá legal. O fator de ir várias vezes na caixinha e não ter muita urina, ou ser pocinhas cada vez, ou ter aquele xixi grandão e depois continua seguindo ali, né? E a questão do sangue na urina. Sangue na urina também não é legal, né? Fora que às vezes até o sistêmico, né? Às vezes eles param de comer, comem menos, o vômito pode estar relacionado com estresse. Tudo. Gato é uma caixinha de surpresa. E esses sinais, assim, vômito, falta de apetite, às vezes está associado com várias outras coisas, né? Então, é que nem a gente sempre fala em consultório, biologia não é matemática. Exato. Não existe um 2 mais 2 igual a 4. Cada paciente, às vezes, doutora, meu paciente está vomitando, o que pode ser? Tu não recebe essa pergunta, às vezes. Bastante. Gente, abre uma enciclopédia assim dentro da cabeça de tanta coisa que pode ser. Então, é por isso que é importante a consulta, porque é onde a gente senta, a gente pergunta, a gente faz serviço de detetive, né? Exato. A gente faz 1001 perguntas para conseguir, assim, chegar num raciocínio e começar a tentar entender. E aí, sim, examina, faz exames complementares para tentar fechar um diagnóstico. Tentar. Às vezes, tem casos que não fecham. Não tem como. Né? Às vezes eu recebo o paciente... o que? Às vezes antes ali já pergunta no telefone, o que eu vou precisar? Gente, nem a gente sabe. Cabe uma investigação, uma conversa bem detalhada pra gente ver o que vai ser necessário. Que nem nesse caso aí que a gente tá falando, né? Às vezes é só uma troca de manejo, às vezes é alguma coisa mais grave que a gente precisa mudar ali na rotina do gatinho. Isso. Então, eu, como clínica geral aí, né, mais pro lado prático, digamos assim, venho trazer pra você o seguinte: cuida da caixinha do gato. Olha pra caixinha do gato. Troca a caixinha do gato, né? Os bichos de estimação, eles não são de pelúcia, eles não são um brinquedo. Então a gente precisa, eu sei que a vida da gente é uma loucura, é uma correria, só que assim, gente, sinceramente, ninguém obriga a gente a pegar um bichinho. Não tem nenhuma lei que diz assim, tu é obrigado a trancar um gato. Não tem. Então, se pegou, é pra cuidar, né? Até pro gato mesmo aqui, já que a gente tá falando em gato. O pessoal às vezes pensa, vou pegar gato que ele é independente. Exato, a gente escuta muito isso. É só botar areia, comida e água e tá tudo bem. Vou deixar sozinho o dia inteiro. Às vezes eu já recebi, olha, relatos. Eu vou viajar. Quantos dias eu posso ficar sem ver o meu gato? Exato. Já escutei também. Gente, não dá. É uma criança. Eles precisam de cuidado. Claro que tu não vai ficar ali, né, uma criança por ter que ficar minuto a minuto cuidando, mas eles têm que ter um olhar ali de alguém que vê o que tá acontecendo. E entre isso, a caixa de areia. Né? O ideal é que se troque todo dia, né? Que se veja pelo menos a caixa, retire ali as fezes, porque eles são muito higiênicos, eles não gostam de estar pisando onde está sujo. Se usam um tipo de areia ali, um granulado que filtra melhor a urina, não tem tanto cheiro, até dá para deixar ali uns 2 dias, mas tira o cocôzinho, né? Tira, limpa ali e limpa, de vez em quando a gente tem que tirar tudo e limpar mesmo. Eu digo assim, pelo menos uma vez por semana. Tem que limpar com produto ali, tirar, não é só tirar e botar de volta. Eles não gostam do cheiro deles, né? E aí, quem dirá se eu vou pegar outro gatinho, né, doutora? Como a gente tem problema assim, eu peguei outro gato e o meu gato deu problema. Por quê? Porque ele tava ali 2, 3, 4 anos, era só ele dentro de casa. Aí o pessoal vai lá e pega outro gato, joga todo mundo junto na mesma caixinha de areia. Aí tu pensa, se o gato já não gosta do cheiro dele, tu imagina do outro. Né? Exato. Então, quando pegar gato, a caixa de areia. Conta o segredo aqui pro pessoal, como que funciona. A questão da caixa de areia é sempre uma caixa a mais pro número de gatos que se tem. 2 gatos, 3 caixas. 3 gatos, 4 caixas. Aí eu pego muito de questão de tutor me falando assim, mas eu não tenho espaço. Tem que arrumar o espaço. Tem que ter jeito, né? Tem que ter o espaço, porque não adianta. Quando a gente adota, quando a gente pega um bichinho, a gente tem que pensar em
tudo isso. Que vai precisar ali pra ele, né? A questão de ambientação, né? A questão das caixinhas de areia, potinho de água. Bom, eu sou suspeita em falar, mas eu digo, coloca em todos os lugares, Todos se os possível cômodos. em todos os cômodos, porque gato é muito preguiçoso, né? Gato não vai se deslocar até lá na área de serviço, até lá na cozinha para tomar um pouquinho de água, sendo que eles já têm da natureza deles beberem pouca água, né? Então coloca em lugares estratégicos onde ele deita mais, onde ele passa mais, né? Sim. É muito mais fácil ele passar Ativar ali a memória, né? e tomar Pensa um pela golinho. gente, né, gente? A gente não tem que estar carregando a garrafinha, senão a gente esquece de tomar água. Exato. Quando a gente pensa em tomar água, a gente já está desidratado. Exato. Imagina o gatinho que ele já não tem o hábito, ele não tem essa consciência, preciso beber água para cuidar dos meus rins, que a gente tem e mesmo assim não faz. Então, assim, deixar onde ele passa, uma água, vou beber água aqui, né? Porque se Exato. esperar ele levantar e ir até o pote de água, já perdeu ali, já tá desidratado, já tá procurando repor uma coisa que já tá em falta, né? Isso. Vou tomar um de água. A gente comentou sobre essa questão do gatinho de ter esse tempo de trocar caixa de areia, mas acho importante a gente trazer também a questão do cachorro, né, gente? Como que é o hábito de urina do cachorro? A gente deve passear, não deve passear? Quantas vezes ao dia? Como que eu faço? Como que eu cuido a urina desse meu cachorrinho, né? Como que eu vejo que tem alguma alteração? Fala um pouquinho também disso aí pro pessoal. Hoje em dia a gente está sempre na correria, né? E eu pego muitos relatos de tutores que me comentam, tipo, o meu cão só faz xixi quando eu passeio. Aí eu pergunto, quantas vezes tu passeia? 2. Eu fico nervosa, assim, confesso que eu fico nervosa, porque imagina você fazer xixi 2 vezes por dia e era isso, né? Problemas urinários, a gente com certeza vai ter isso, talvez não seja agora, mas vai acabar refletindo futuramente, né? Então eu sempre falo, cães que têm o costume de urinar só na rua, só em passeios, precisa pelo menos de uns 4, 5 passeios, né? A gente acabou, às vezes o tutor mesmo acaba acostumando eles dessa maneira, né? E eles também às vezes têm o hábito condicionados, né? Exato, mas a gente vai ter que se adaptar. E eu sempre digo, não precisa descer com ele para fazer o passeio. Passeio todo, né? Exato, continua ali com seu 1, 2 passeios normais, mais longos, mas pelo menos descer, fazer um xixi tem que ter. Sim. E eu sempre indico o mais tarde possível, porque tem toda aquela questão da madrugada, de estar com xixi ali, né, na bexiguinha, armazenado, para no outro dia de manhã, quando acordar, levar a fazer o xixi. Então, o mais tarde possível, 10, 11 horas da noite, mas nem que desça, faz o xixi e suba. Sim, hoje eles dormindo com a gente é a mesma questão que a gente falou do gatinho dormindo, né? Eles dormem parelhinho. O meu deita com a gente e levanta se deixar depois da gente, né? Porque ele quer continuar dormindo, porque ele também já tem uma certa idade, né, gente? Então ele levanta da cama e vai pra caminha dele dormir, parece criança. Só falta pedir o desenho. Continua o soninho dele ali. Mas qual que é o principal problema da urina ficar ali dentro? Né? Digamos assim, meu cachorro passeia uma vez ao dia e não faz dentro de casa, não faz no tapete, não adianta. O que vai ocasionar ali na bexiga desse cachorrinho? Toda urina acaba tendo bactérias, né? Ela não é 100% estéril, mas é aquela bactéria em que o organismo dá conta de controlar, né? O que acontece quando eles acabam segurando demais por mais tempo, começa a mudar pH urinário, né? Conforme vai mudando o pH urinário, tem predisposições à questão de bactérias acabarem se desenvolvendo, né? Então, existe muito questão de infecção urinárias, existe muito a questão de estar com a urina concentrada e formar sedimentos, que a gente fala, cálculos, que depois futuramente se transformam em cálculos. Então, a gente tem várias causas, as inflamações propriamente ditas, né, que vem junto com o cálculo, vem junto com a infecção bacteriana. Então, a gente tem várias doenças que podem acontecer só pelo fato da gente ter um pouquinho de preguiça, talvez, ou, né, deixar eles de lado. Né? Exatamente. Tirar uns 10 minutinhos para descer e fazer o xizinho e voltar, Isso. né?
E a questão do cálculo, vamos um pouquinho mais assim, ó, vamos gerar uma dor nesse pessoal aí para eles ficarem com dor na consciência de não descer. O que que o cálculo tem de mal, doutora? O que que vai fazer de errado? Imagina só, imagina uma bexiga, né? Que tem um cálculo. Imagina vocês ali com um cálculozinho na bexiga. Esse cálculo ele não fica quietinho, né? Toda vez que a bexiga enche, ele tá em movimento. Então ele fica batendo na parede da bexiga. Isso vai causar aquela inflamação. Inflamação dói. Em qualquer lugar que tiver inflamado vai doer. E fora que ele pode entrar pro canal, né? Entrando no canal ali urinário, pode obstruir. Aí para de fazer xixi, tem aquela dor absurda e corre pro veterinário e o veterinário que me salve, né? Às vezes já chega num estado bem grave. Exato, e às vezes até o tutor demora para perceber que aquilo tá acontecendo, né? A gente pega às vezes 2, 3 dias que não tava urinando 100%, só tava ali gotejando, só que às vezes o gotejamento é porque a bexiga tá tão cheia que tá vazando, né? Que tá extravasando, que a gente fala. Então, e tem momentos, tem casos em que acaba tendo que ir para uma cirurgia. Para retirar esse cálculo. Exato. É bem simples, né? A gente trazer aqui uma comparação. O que é a urina e as fezes? São coisas que o organismo não quer mais e tá jogando fora, né? Não tem mais necessidade. Então, sempre que isso não for retirado do corpo, vai trazer um malefício, né? Então, se o bichinho tá com um cálculo ali no canal, né? Além da dor, que deve ser insuportável, eu nunca tive, mas deve ser horrível, porque mal tive uma infecçãozinha urinária já é horrível, né? Imagina um cálculo ali no canal, tu querer urinar e não conseguir. Fora, fica aquela urina ali, e aquilo ali não deveria, aquilo ali deveria ir embora. Então, isso pode intoxicar, inclusive, tanto o cão quanto o gato, né? Que é o que a gente chama aí de uremia, né? Que é a ureia alta. Isso vai intoxicar. E aí vem as outras coisas que a gente já comentou. Falta de apetite, muitas vezes vômito porque enjoa, né? Às vezes tem até alterações neurológicas causadas devido a uma retenção muito grande de urina. Olha que loucura, né? Então, assim, tudo isso são 5 minutinhos, desce, urina Faz e volta. E volta. É coisa rápida, né? Como eu disse, não precisa ficar se estendendo. A gente sabe que a nossa rotina é corrida. Infelizmente, às vezes a gente até gostaria de dar mais atenção, mas não tem como. Mas esses 5 minutinhos faz diferença. Faz totalmente a diferença. Pra economia, porque a gente sabe que nada é barato, né, gente? Hoje em dia, o gasto também a gente tem que considerar, mas principalmente pro seu bichinho. Passar uma coisa desnecessária, né? E o cuidado é da gente, não é dele. Ele não tem essa consciência, né? Mas tu sabe, doutora, que eu tô com um problema lá em casa. Que é o seguinte... Eu fiz isso aí, né? A gente fez o exame de check-up, meu velhinho, o Bruce tá com 8 anos, então ele já é considerado aí um paciente início de geriatria, né? Ele é porte pequeno, então 8 anos tá entrando aí na geriatria. E a doutora aqui foi lá fazer os exames, né? Fiz exame de urina, de sangue, ultrassom, coração, tudo direitinho. Aí levei o exame de urina pra doutora olhar, né? E a mesma coisa, gente, o pH tava alto, né? Melhorar ali a dieta, aumentar a frequência de urina. Só que o safado, vou dizer bem isso, safado ele. A gente desce pra levar ele fazer esse xizinho rápido, 5 minutos, ele segura. Ele vai marcando e ele quer ir marcando em todo lugar da quadra. Ele não quer só chegar e fazer, ele não faz aquele xixizão. Ele vai indo, sabe? Só que, pra minha sorte, ele aprendeu fazendo tapetinho. Ai, que ótimo. Que coisa maravilhosa, né? Assim, ele, como eu tô falando, ele já tem 8 anos, então às vezes também uma coisa que a gente cria na cabeça da gente é que a gente só pode ensinar enquanto ele é jovem. É mais fácil. O paciente mais jovem aprende mais rápido, que nem a gente, né? As crianças aprendem mais rápido que a gente. Só que não significa que ele não vá aprender, gente. Com 8 anos, o Bruce aprendeu a fazer xixi no tapetinho. Então, é um processo, a gente tem que ter paciência nisso, mas vai. Então, assim, tem dúvida de como fazer, é justamente aí que o veterinário entra. Não pensem no veterinário só quando o problema já está instaurado. Né? A mesma coisa eu digo aqui da doutora Silvana. Quantos pacientes eu já encaminhei para a doutora e não tinha um problema renal já? Tinha sinais.
A gente faz exames ali, vê que, olha, alguma coisa que já não tá tão legal, né? Que a gente comentou, o pH da urina já não tá tão legal, ou a morfologia renal ali num exame de ultrassom que a gente vê que já não, aquele rinzinho ali tá estranho. Por que eu vou esperar esse paciente ter um problema grave para procurar ajuda, né? Inclusive aqui, se tiver veterinários, estudantes de veterinária nos assistindo, cabe trazer isso também, né, gente? Às vezes, eu vou indicar o veterinário especialista só quando a bomba estourar. Não, gente, não tem necessidade. A gente tem que trabalhar pelo melhor do nosso paciente. Eu sou geriatra, eu entendo um pouquinho de geriatra, é como se fosse clínico geral do veinho, né? Entende um pouquinho de cada coisa. Mas quem que tem o conhecimento aprofundado na parte renal? Doutora Silvana. Então, por que que eu vou fazer tudo sozinha? Abraçar o mundo. Vou abraçar o mundo. Gente, ninguém não faz nada direito. Então, assim, tem que saber o teu limite até aqui. Ok, eu sei te ajudar, mas assim, a partir daqui, eu indico sim que vá e passe com um especialista, porque ele vai saber te ajudar melhor. Imagina a doutora Silvana, todos os dias ela tá atendendo pacientes néfros, pacientes possíveis néfros. Então, assim, que a gente refere paciente néfro, paciente que pode vir a ter algum problema renal ou que já tem, né? Então, assim, ela sabe, ela tá todo dia naquela rotina. É que nem se eu pegar, por exemplo, eu andar de bicicleta hoje do nada e pegar uma pessoa que treina todo dia, qual vai ser a diferença? Muito melhor a pessoa que treina todo dia, né? Então é isso que é o especialista, uma pessoa que está todo dia treinando, estudando, tá ligada nas novidades que estão vindo. Então ele vai trabalhar em parceria com o clínico geral para o melhor do paciente, né? Então acho que cabe aqui essa observação, não deixar a bomba estourar, É isso né? mesmo. Porque às vezes a gente consegue, numa alteração inicial, a gente tem manejos para ser feito. Em muitos casos, alguns casos eu pego onde eu não preciso não tem um tratamento, mas pequenos manejos, a gente já consegue ter grande diferença na questão de evolução da doença. Eu sempre digo para os tutores, para tentar entender a questão da doença renal, ela é evolutiva. Infelizmente, ela não tem uma cura. Isso falando-se de uma doença renal crônica, onde já está com alteração morfológica, né, ali na parte do ultrassom. Então, o meu papel, o papel do nefrologista é frear essa evolução o máximo possível. Quanto antes a gente conseguir iniciar esse processo, melhor, né? E tanto para o tutor quanto para o paciente. A gente tenta dar uma freada, uma estabilizada nessa doença. Imagina eu com a minha veinha, né, a Cat, quando veio o problema renal dela, eu descobri assim, já estava mais grave, né, na época. Eu também não tinha tanto entendimento quanto eu tenho hoje sobre a necessidade de pesquisar antes, de fazer a medicina preventiva, né. Quando a gente descobriu, ela entrou numa crise realmente, gente, eu dava ela já, eu dizia pro meu marido assim, olha, se despede, porque assim, eu acho que ela não dura muito, não. E daquele dia, que eu ainda não conhecia a doutora Silvana, são outros tempos, né? Daquele dia eu consultei com a nefro na época, ela ainda teve uma qualidade de vida por 1 ano e um pouquinho. E ali eu já tava, porque já tava grávida, né, gente? Eu já tava dando como perdida a situação. E aí eu fui pra nefrologista, tive essa questão de, não tem uma fórmula mágica pra tirar o problema, já tá ali. Só que eu consegui manejar a vidinha dela pra dar mais qualidade e eu tive mais tempo com ela. E no fim, gente, deixa eu contar pra vocês, que o problema final dela, que levou ela a óbito, nem foi renal, tá? Ela tinha problema renal, ela tinha problema cardíaco, ela foi uma paciente, né, com cardiorrenal, só que ela nem foi nada disso. Tu vê só, então, assim, às vezes muitas vezes também pega o caso assim, não sei se adianta tratar, doutora, quanto tempo vai durar? Gente, é uma vida, né, que nem eu digo assim, a gente não desiste de um parente nosso que tá no hospital só porque ele já tá velhinho, tá velhinho mesmo, não vou... Gente, não, né? Vamos fazer, claro que não estou defendendo aqui a vida a qualquer custo. Também a gente tem que saber dosar até onde ter um limite, né? Mas não também assim, não vou fazer porque que nem a minha, ela tava com 14 anos. Não vou fazer. Tem 14, tá velhinha. Não, gente, não. Hoje a gente já tem recorde de cãezinhos até 30 anos, né? Que eu também eu fico pensando, na nossa rotina, não é o que a gente pega, tá, gente? A gente pegou, acho que no máximo aí uns 20, 21, por aí, né? Isso. Essa é a média que a gente pega. Mas aí, com o paciente com 9 anos, é idoso, não vou mais tratar? Não. E é responsabilidade a partir do momento que tu
assume isso, é sua responsabilidade eles, né? Exatamente. Então não dá pra gente abandonar o barco assim, até porque eles não nos abandonariam. É verdade, Né? Daí tu falou tudo. Eles vivem a vida deles pra gente, né? Exato. Eles vivem a vida deles pra esperar a gente voltar do trabalho, pra gente ter 5 minutinhos com eles Isso. pra fazer um xixizinho, fazer um Cooperzinho ali de 15 minutos, né? Ontem foi um dia que assim, foi bem corrido pra mim, assim, comecei cedo, terminei tarde, e aí eu cheguei, olhei pro Brucinho assim, vamos passear, né, Brucinho? Aí eu fui ver, ele tinha feito um xixizão ali no cantinho que ele aprendeu a fazer no tapetinho. Fez um xixizão, aí me deu aquela preguiça assim, ele já fez, eu pensei, não. Poxa vida, né? Tadinho, Eu, veterinária, a gente passei o dia cuidando de tantos cachorrinhos, tantos bichinhos. Não, vou dar essa atenção pra ele. Desci, fiz o Cooperzinho com ele vai fazer, ele se acha. É um momento dele. Ele se acha, ele vai rebolando. Tinha um vizinho lá em Porto Alegre, quando eu morava, que dizia assim, esse cachorro passa se rebolando na frente do meu cachorro, provocando ele, que ele tem o rabinho empinado, né, um pugzinho, e ele vai assim, rebolativo, ele se acha assim, na caminhada. Xixi quase não tinha mais, mas só aquele momento, né, gente, isso é enriquecimento pro cognitivo deles também. Porque assim, pensa comigo, se a gente não usa as nossas capacidades, a gente atrofia, que nem músculos. Tu para de ir na academia, teus músculos somem, né? É a mesma coisa. A gente tem que incentivar, além dessa questão renal, urinária que a gente está trazendo, a questão cognitiva, a questão do bem-estar do nosso paciente, do nosso pet, né? É bom para eles passear, cheirar, deixa cheirar. Eles ficam às vezes horas cheirando. Eu chego em casa, o Bruce passa um scanner. Teus gatinhos lá não passam scanner. Cheiro Onde é que tu inteira, tava? roupa, tudo. Traidora. Exato. Esse cheiro aqui desse gato não é daqui da nossa casa. Quero relatório da minha vez. Bem isso. Bem isso, né? Tudo. Isso é enriquecimento para eles. Sentir o cheirinho de tudo, né? A mente deles vai computando. Então, vale a pena. Acho que a gente defendeu bem o passeio, né? Basicamente aqui, vale a pena o passeio, vale a pena cuidar, né? Vale a pena amar esses bichinhos que eles são anjos na terra aí para nós, né? Eu acredito muito nisso, anjos sem asa. Então, sim. Doutor, e como que o cliente, né, o paciente ele não vai te procurar, o cliente, né, o tutor, como que ele sabe que pode te procurar? Pode ser da cabeça dele assim, vou lá na doutora Silvana, ou ele vai ver algum sinal ali específico que ele vai te procurar, tem uma idade, como que funciona? Hoje em dia, a gente sempre diz, na verdade, que os pacientes idosos é que têm mais predisposição a ter esse desenvolvimento de doenças urinárias, renais, principalmente. Mas como eu tenho pacientes de 2 meses de idade que acabam desenvolvendo uma doença congênita hereditária, então existe também o paciente jovem com problemas renais, porém não é todo paciente que precisa de um nefrologista, né? Quando não tem indicação do veterinário propriamente para mim, eu já tive procuras do tipo de tutores diretamente comigo, me relatando que tem o sangue na urina ou tá uma coisa recorrente onde já passou por outros colegas e voltou a ter novamente, né? Ou então que é um paciente mais velhinho, né? Onde tem um histórico lá anteriormente, onde já estava com alguma alteraçãozinha leve. Então, obviamente pode me procurar, tem o meu telefone aberto para os tutores, né? Mas às vezes a gente não é a parte renal de fato, não é só porque é velhinho é que vai ter um problema renal, vai ter um problema, né, dessa parte crônica. Então, se caso tiver um clínico, né, a doutora, a parte de velhinhos, né, a doutora Kevin, então, faz essa parte, eu acho que é ótimo a gente ter, principalmente pensando nos idosinhos, ter um veterinário que cuide, um veterinário que saiba da história. Porque eu particularmente acho muito ruim a gente chegar a ficar, digamos, pipocando de veterinário em veterinário, ainda mais quando eles já estão velhinhos, né? É um histórico muito grande, às vezes até o tutor para passar para nós acaba esquecendo de fatos importantes que devem ser relatados. Então, muitas vezes o veterinário me indica, às vezes a coisa já tá pegando fogo, né? Como a gente conversou. Mas também, meu telefone é aberto. Quando tiver dúvidas, os tutores podem me procurar e a gente vai vendo. Não, isso a gente pode agendar, é comigo ou não. Vamos procurar um clínico geral, primeiramente, para resolver essa outra situação. Mas questão de sangue na urina,
beber muita água e fazer muito xixi também podem ser um fator importante para o trato urinário. Urinar pouco também, né? A questão do vômito, ele é muito inespecífico, não é porque está vomitando que vai ter uma alteração renal. Mas aí, às vezes, né, doutora, acontece de, por exemplo, a pessoa começou um vômito, a pessoa procurou um médico, um veterinário, fez o exame, constatou que tem alguma coisa ali, né, seja no exame de sangue, no ultrassom, viu que tem alguma coisa da parte renal. E talvez esse veterinário não indicou, né? Exato. Essa pessoa, ela pode te procurar para ir diretamente, mesmo que ela não tenha um encaminhamento de um veterinário clínico geral? Pode sim. Pode sim, porque como eu trabalho também em questão de domicílio e eu tenho clínicas, digamos, neutras, né? A gente não precisa ter propriamente o encaminhamento para me atender em direção, digamos, com aquele veterinário, né, que atendeu primeiramente. Então, não tem problema nenhum. A gente consegue conversar, a gente consegue encaixar um local neutro onde não tem nenhum problema, né? Exatamente. A melhor coisa realmente é chamar, né? Ah, tem dúvida, será que é com a doutora ou eu preciso, é melhor eu passar com alguma outra especialidade ou com um clínico geral? Chama no WhatsApp ali, né? Tira no direct, enfim, tira a dúvida, ó, o caso é assim, assim, assim. É com a senhora ou não é? Que daí tu consegue encaminhar pelo menos, assim, né? A pessoa, às vezes a gente não entende, fica um pouco perdido, então é legal de esclarecer isso aí pra galera. Isso. Qual que é o arroba da doutora pro pessoal seguir lá no Instagram? É Nefropets, tá? E lá tem meu número, meu contato também, se precisar. Tem vários conteúdos também, né? Isso. Já desse cunho mais pro lado nefro, isso, né? E assim, a rotina é corrida, mas a gente responde. Tenham paciência, né, gente? Também não. Emergência, a gente pronto atendimento. Isso, hospital 24 sempre. Horas. Nunca assim, nós, eu como veterinária a domicílio, né? A doutora como especialista, a gente não vai resolver a emergência. Isso quem resolve é o hospital, né? Agora está no hospital, constatei um problema renal e lá no hospital eu não sei, tô na dúvida, às vezes acontece, às vezes não bate ali, a gente quer uma segunda opinião. Agora sim, vou chamar a doutora Silvana e vou explicar o caso, vou mandar os exames, perguntar, a senhora tem, pode fazer isso, né? Não precisa, a gente não vai tirar aquela situação da emergência, né? Então, manda mensagem um pouquinho de paciência ali pro pessoal aguardar a resposta, mas vai dar certo. A gente responde. A gente responde. E assim, tem os atendimentos, tem o trânsito, tem mil e uma coisas, né? A gente também é filho de Deus, também temos nossas vidas, mas vai dar certo, tá? Qualquer coisa que precisar, podem tanto eu quanto a doutora Silvana chamar, a gente fica disposto aí a tirar as dúvidas. Pra gente encerrar, eu queria fazer como é que fazia isso? Tinha uma apresentadora que fazia, olha a pessoa se achando, né? Tinha uma apresentadora que fazia aqueles tipo bate-papo assim, papum, sabe? Eu queria te trazer algumas perguntas assim e tu me desse o que vem na tua cabeça, sabe? Um caso assim mais desafiador que tu teve até hoje, assim, dessa parte nefro. Pode pensar um pouco, porque não foi programado, né? Agora tem que multiplicar, né? Quantos anos de caminhada já aí, doutor? De formação, 9 anos. 9 anos. Parte de nefrologia, tô quase nos 3 ali. 3 anos, então assim, tem que pegar agora, puxar o arquivo, 3 anos. É que tu fala um caso assim, que te marcou, assim, que tu teve que ir atrás, teve que estudar, teve que, né, lutar por aquele caso. Quadros desafiadores, a gente começa a pensar em alguns, né? Mas recentemente eu tive um paciente em que eu já fazia um acompanhamento nefro e estava tudo ok, estabilizado. E em questão de 2, 3 meses ele teve uma formação de cálculos que não estava no primeiro exame e obstruiu, e aquela correria, aquela loucura, né? Para salvar o paciente. Deu tudo certo, graças a Deus. Ele ainda está em fase de recuperação, mas são coisas que a gente não espera. Ele veio para exames de controle porque faziam 3, 4 meses. E teve formação de cálculos inesperadamente. Exatamente. Então, são coisas que a gente sai correndo e vê o que é o melhor, porque é tudo na emergência, tudo na correria.
esses casos que eu falei anteriormente de pacientes muito jovens com doença renal é aquilo que aperta também, né? Porque a gente está acostumado com o paciente velhinho, né? Tem toda aquela preparação, a doença renal crônica ela é gradativa, então tu vai levando, né? O corpo vai acostumando, eles vão acostumando, digamos assim. Mas se a readaptando, né? Se conviver isso, com aquela doença, né? isso. Mas os jovens, eu É tô assim, né? Muito Exato. rápido e aí o corpo não consegue muitas vezes responder, né? E já Isso. trazer uma melhora. É muito abrupto tudo, porque tu descobre muito rápido, é uma coisa que tu nem imagina, né? O tutor não imagina por ser jovem e pega de surpresa todo mundo, né? E não pensem, tá? Veterinário tem sentimentos. Assim. Com A gente certeza. sente A gente bastante, sofre. a gente sofre junto. Às vezes até na frente do tutor por uma questão meio lógica, a gente tem uma postura, né, de... Às vezes não, tá? Às vezes a gente chora Às junto vezes mesmo abraça na hora, e né? chora. Mas a gente tenta até pra dar essa força pro tutor, né? Mas a gente sente bastante, né? Ali nos bastidores a gente é que sabe o que a gente passa, né? E aí, no pouquinho mais fundo, uma perda difícil, assim. Essa eu não consegui, né? Porque a gente não é Deus, né, gente? A gente não é dono da vida e da morte. A gente faz o melhor possível, mas às vezes a gente perde, sim, a batalha, né? Então, uma perda, assim, que te marcou. Assim como a geriatria, a parte de nefrologia trabalha, infelizmente a gente tem muito a perda associada ao nosso trabalho, né? E já tive algumas perdas que me marcaram desde o início. Eu lembro do meu primeiro paciente nefro, que era uma gatinha que chegou para mim de 16 anos, 15, 16 anos, super magrinha, ela já tava, o tutor veio para mim pedindo uma última opinião, digamos assim, porque já tinham dado a opção de eutanásia. E eu sou muito do tipo de veterinário, não, vamos lá, vamos tentar mais um pouquinho, vamos ver como é que tá, vamos tentar o meu tratamento, ver se dá ou não dá. Mas também eu sou do tipo que se eu vejo que não tem como ir, a gente também tem que dar qualidade de vida para eles, né? E acabou que essa paciente ficou mais quase um ano e meio. Nossa! Exato, quase um ano e meio. A gente Ai, que conseguiu coisa boa. recuperar ela. Ela teve mais uns bons meses ali junto com o tutor, dormindo junto. Claro, tem toda aquela questão de manejo. E eu sempre digo que a gente não trabalha sozinha, né, Exato. doutora? É uma parceria, né? Exatamente. Se o tutor não faz, não tem tempo, não se disponibiliza para aquele paciente, para aquele tratamento, infelizmente a gente não faz esse milagre de, de só querer que ele recupere, né? Dá trabalho, né? Dá. Não dá pra mentir, não, gente. Dá trabalho, dá medicação, alimentação, cuidados. Então, assim, é uma dedicação que a gente tem, né? Eu, como geriatra, costumo dizer assim: o paciente ali, o pet, ele dedicou a vida dele, que nem a gente acabou de falar, ele dedicou a vida dele pra gente. Nesse momento é o nosso momento de dedicar o tempo para ele, De né? retribuir De retribuir tudo. um pouco daquilo que ele fez. Porque o pet, se ele viver 16, 17, 18 anos, é 16, 17, 18 anos que ele vive pra gente. Isso. Pra esperar a gente sai, a gente vê os nossos amigos, a gente passeia, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa. O nosso pet, ele só tem a gente. Ele só tem o brinquedinho dele, a comidinha dele. E o que a gente está ofertando, né, pra ele? É uma comidinha de qualidade? É um tempo de qualidade com a gente? Ou eu tô sempre ocupado demais pra pegar uma varinha ali e brincar com o meu gato um pouquinho, né? Então também vale aqui a gente deixar o pensamento, né? Vale realmente eu pegar um bichinho, que é o que às vezes o pessoal me procura, perguntar, tu acha que eu pego? Acho que sim, né? Obviamente sim, gente, o bicho é tudo de bom. Só que a gente tem que entender que ele tem um tempo com a gente, vai ser uma vida, né, com a gente. É uma vida que depende da gente. Vai ter gastos, vai ter imprevistos, né? Vai acontecer. E aí, como que eu vou me posicionar quando isso acontecer? Né? Isso que vai fazer a diferença na decisão. Ah, não, eu vou encarar. Top, acho ótimo, vamos lá, vale a pena, eu acho que vale a pena. Acho que é mais ou menos o que o pessoal que tem filhos, eu ainda não tenho, a doutora Silvana ainda também não. Nossos filhos são de 4 patas, mas é mais ou menos o que o pessoal diz, né? É uma treta, mas vale a pena, é mais ou menos isso, né? Eles têm, a gente tem que se dedicar. Mas vale a pena sempre ter aquela companhia, aquele carinho, um bichinho que às vezes tu tá ali
um dia que não tá muito bem, ele sabe, né? Eles sentem. Vem, deita do teu lado, fica contigo, te faz companhia. Ele não fala nada com voz, ele fala com olhar e com carinho, né? Então acho que vale a pena sim. Com certeza. Muito obrigada, doutora, por vir aqui estar comigo. Eu fiz uma viagem hoje para estar aqui comigo. Olha, tá acostumada, né? Que ela anda por tudo aí. A gente que veio, não é daqui, veio para cá, se tocou na estrada fora aí, estamos conhecendo toda. Às vezes o pessoal que é daqui me diz: meu Deus, vocês conhecem mais do que a gente por aqui, né? De tanto que a gente anda. Mas se precisar, então, ali, @nefropets, o @ da doutora, tem lá o número dela, tem como conversar com ela diretamente. Se precisarem também podem me chamar, eu passo o contato da doutora. Muito obrigada. Muito bom te ter aqui comigo. Se deixar, a gente fica 5 horas falando, né? Então, assim, temos que desligar, senão daqui a pouco ninguém mais vai ouvir a gente. Não esquece de curtir, comentar, deixar aí, mandar para um amigo, né? Às vezes tem um amigo que tem aquele paciente que já tem ali um histórico de problema renal. Olha que interessante. Manda lá, compartilha, ajuda a gente aí no engajamento, né, doutora? Mesmo, não esqueçam da água. Bebam água. E compartilhem aí, que ajuda muito a gente a divulgar o nosso trabalho e para que mais amiguinhos aí tenham qualidade de vida, né? Eu venho trabalhando bastante a consciência das pessoas sobre qualidade de vida, sobre medicina preventiva, sobre não deixar o problema explodir para pensar nele, né? Vamos pensar antes que é melhor para todo mundo, é melhor pro pet, é melhor pro tutor e é melhor pro nosso bolso, inclusive. Então, vamos fazer medicina preventiva. Obrigada, doutora. Obrigada.